Os jogadores colorados se reapresentaram nesta sexta-feira, depois de vencer a equipe do São José pelo placar de 2-0. Agora, folga de 2 dias durante o fim de semana de carnaval e depois uma semana cheia para trabalhar. O destaque da atividade foi um garoto de 15 anos, que treinou pela primeira vez sob os olhos do técnico Mano Menezes. No mercado de transferências, Alessandro Barcelos, na Europa, já acertou com 3 jogadores e busca acertar com um quarto, o tão sonhado centroavante. Ener Valencia é o sonho de consumo e o centroavante equatoriano tem conversas com o Internacional adiantadas, mas o Inter tem uma certa concorrência pelo jogador. A gente fala também sobre Andrei Santos, o volante do Chelsea, que despertou o interesse do Inter, mas que não virá. E sobre a nova camisa, que acabou vazando e está bem bonita. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento pela manhã que eu presenciei no CT Parque Gigante e pude acompanhar a reapresentação depois da vitória pelo placar de 2-0. Assim, treinamento para os jogadores titulares fazerem trabalhos na academia, não participaram, obviamente, da parte mais intensa da atividade, e aí os jogadores que não atuaram em todo o jogo contra o São José fizeram uma atividade com alguns jogadores da base. Alanis, Samuel, Vinícius Rangel, o Alex, meio-campista, o Tortello, meio-campista, o Rezende, atacante, mas o grande destaque dessa atividade foi a presença de um jovem nascido em 2007, isso mesmo. Ele tem 15 anos de idade e é uma das principais joias que o Inter possui nas categorias de base. Disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem apenas 15 anos de idade e participou do treinamento pela manhã sob os olhos do técnico Mano Menezes. Eu falo do Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, 15 anos de idade, disputou a Copa São Paulo, é um garoto porto-alegrense do bairro Bom Jesus que desde os 9 anos de idade está no Internacional. Eu vou fazer um vídeo ao longo desse fim de semana contando um pouco melhor a história do Gabriel, mas assim, é um jogador muito interessante, tá? De 15 anos, que está no elenco do Sub-20 já do Internacional, 5 anos à frente da sua idade. Então a gente vai ouvir falar ainda bastante do Gabriel e eu colhi algumas informações importantes sobre ele, que eu vou explicar com mais detalhes em um vídeo separado apresentando esse garoto que foi o destaque do treinamento dessa sexta-feira. Folga, tá? Sábado e domingo agora. Sábado e domingo os jogadores folgam, se reapresentam só na segunda para dar andamento à preparação no Campeonato Gaúcho. No outro sábado o Inter enfrenta a equipe do Aimoré pela competição. Vamos para o mercado de transferências. E eu quero aqui atualizar os 3 jogadores que a direção já fechou, tá? Arangues já assinou um pré-contrato, acertou com o Internacional a vinda na metade do ano e a direção colorada busca antecipar a vinda desse jogador junto ao Bayer Leverkusen. E existe um otimismo para que o Inter consiga fazer isso. Contrato do Arangues é de 2 anos, tá? Até onde eu apurei, 2 anos. Luiz Adriano, também contratado. Este contrato de 1 ano. E inclusive o Inter já conseguiu a liberação do Antalyaspor da Turquia. Ele virá já para jogar no Campeonato Gaúcho. A tendência é que chegue inclusive neste fim de semana o Luiz Adriano. E o terceiro reforço é o Nicolás Hernández, zagueiro, 25 anos, colombiano, que é do Atlético Paranaense, que virá com um contrato em definitivo com o Internacional e que eu gravei um vídeo na tarde dessa sexta-feira dando mais informações sobre esse jogador. Eu conversei com uma pessoa da comissão técnica que me explicou o que o Inter espera do Nicolás Hernández e eu expliquei aqui, é só clicar para assistir, tá? Além desses 3 reforços fechados, a direção do Internacional busca a contratação de um grande centroavante. E o nome é Ener Valencia, 33 anos de idade, 23 gols em 30 jogos nessa temporada pelo Fenerbahçe e é de fato quem o Inter está tentando contratar, tá? Vamos a algumas informações. Quando a gente conversa com o empresário do Ener Valencia,
ele fala pra gente, o nome do empresário, até tem a conversa com o cara aqui, é o inesquecível Gonçalo Chalo Vargas. Ele fala pra gente que o Enner Valencia está trabalhando para renovar com o Fenerbahçe, e nada mais do que isso. E talvez a renovação com o Fenerbahçe seja o grande concorrente no momento do Internacional pelo Enner Valencia, que tem propostas da Arábia Saudita, já teve essas propostas da Arábia Saudita. O grande ponto que pega e que se fala é que o Enner Valencia quer um contrato mais longo. E tanto o Fenerbahçe quanto os mercados que estão disputando ele querem contrato de uma temporada. E o Inter estaria disposto em dar um contrato de 2 ou 3 temporadas para o Enner Valencia. E aí seria um contrato um pouco maior, mais vantajoso também do ponto de vista financeiro, a médio e longo prazo. A competitividade do Brasil seria um trunfo. E o fato da direção estar na Turquia e conversar com o Enner Valencia, isso deve acontecer nesse fim de semana, também é um trunfo. Então, assim, essas são as armas do Internacional para tentar buscar o centroavante equatoriano. Alguns colegas já noticiaram, inclusive, que tem proposta na mesa pelo Enner Valencia, tá? E o Inter está, de fato, avançando para contratar esse jogador. É o cara que o Inter vai ter que postar todas as suas fichas, para ir fechar um quarteto interessante. Luiz Adriano, Arangues, Nicolás Hernandes e também o Enner Valencia como os 4 reforços contratados pelo Internacional. Quero seguir ainda no mercado, falando sobre Richard Rios, volante colombiano de 22 anos de idade que joga no Guarani e foi formado nas categorias de base do Flamengo. O Vene Casagrande, repórter muito bem informado do centro do país, informou que o Inter está na disputa com outros clubes do futebol brasileiro pela tentativa de contratar esse jogador. Também pelo fato de que a negociação com o Cuéllar não evoluiu. O Inter tentou uma conversa com o Al Hilal e, ao que parece, não surtiu efeito, mesmo que tenha um pré-acerto com o jogador. Tentou com o Al Hilal, não conseguiu, e aí pode buscar o Richard Rios para ser mais um volante para o elenco do Inter, que em termos de números procura jogadores para essa função. A direção do Inter nega, tá? Mas, segundo o Vene Casagrande, o Inter está interessado no Richard Rios, não avançou ainda, tá? Quem o Inter não conseguiu avançar é o Andrei Santos, volante de 18 anos de idade, formado no Vasco, vendido para o Chelsea e que não conseguiu seu visto de trabalho na Inglaterra. E em função disso está sendo emprestado para o futebol brasileiro. O Inter demonstrou interesse, mas o Palmeiras está levando esta concorrência pelo jogador de 18 anos de idade. Então a gente deve ver o Andrei Santos no Palmeiras e não mais no Internacional. Para fechar, eu quero colocar aqui a imagem da nova camiseta do Internacional que vazou, tá? Eu achei muito bonita, diferente dos últimos anos porque não tem a barra branca, mas ela vermelhona assim, é bonita. Tem o novo logo do Banrisul que está mudado, o novo logo da Adidas que está mudado. Eu achei uma camiseta bem interessante que deve estrear no Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Vai na linha das outras camisetas da Adidas, mas já vazou nessa sexta-feira e todo mundo já ficou conhecendo. Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui. Quero passar algumas odds desse fim de semana, em especial do Campeonato Gaúcho. São Luís e Grêmio, o Grêmio com os reservas, tá? Odd do São Luís, 5. Odd do empate, 3.6. Odd do Grêmio, 1.64. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!